Como vocês sabem, a gente está gravando os esboços da lição do mês de janeiro. Nossa classe de escola sabatina não está funcionando aqui no IASP nesse mês, então a gente está gravando antecipadamente as lições do mês de janeiro. Vamos para a lição número 3, o esboço da lição 3, é a continuidade da nossa história do processo da queda. Começamos lá com a queda de Satanás no céu, a queda de Lúcifer no céu, passamos pela intervenção dele na terra e a queda de Adão e Eva, agora vamos ver as consequências disso na continuidade do conflito. Então, para começarmos a lição de hoje, título da lição e o verso. A rebelião global e os patriarcas. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que você vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Gênesis 28:15. Ok, antes da gente entrar propriamente no texto de Gênesis 28, na ilustração que esse texto traz para a gente da rebelião fora do Éden, vamos olhar para os objetivos da lição dessa semana e fazer a transição entre as lições. Então, primeiro objetivo, o conhecimento. O que a gente tem para saber ou para conhecer na lição dessa semana? Saber que Deus promete estar com todos os que aceitam seus planos. Ok? Então, o primeiro objetivo que é o de conhecimento, o que a gente precisa entender? Bom, a gente terminou a lição a lição 2, a lição da semana passada, que era a queda de Adão e Eva, já observando que Deus sempre tinha uma carta na manga, né? Tinha uma coisa prevista antes para resolver os problemas instalados pelo pecado. Bom, dentro do contexto da continuidade do pecado, é natural que a gente observe Deus da mesma maneira. Deus promete estar com aqueles que o aceitam e que aceitam viver submetidos aos planos que Deus desenhou. Por quê? Os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, porque Deus enxerga tudo. Nós enxergamos em parte. Portanto, é natural que as consequências para quem viva e se submeta aos planos de Deus desfrute das bênçãos desse plano. Qual é o sentimento resultante de perceber que Deus promete estar conosco mesmo dentro do conflito? Sentir desconfiança do mal que se esconde profundamente em nosso ser. Portanto, uma das consequências do pecado foi que o pecado se instalou tão profundo no coração humano que o processo de reversão do pecado implica em eu perceber essa instalação, identificar até onde ele foi e desconfiar sempre. Portanto, eu ando sempre com um pé atrás com relação às propostas que esse mundo apresenta para mim. Por que eu ando sempre com um pé atrás? Porque embutido nas propostas do mundo, por mais maravilhosas que elas sejam, sempre vai haver um detalhe de pecado lá. E eu tenho que perceber onde esse pecado está e andar com Deus, tão próximo de Deus, que Ele me faça perceber que o pecado está lá. E o pior, o lugar mais profundo em que esse pecado está, sou eu mesmo. Portanto, mesmo naquilo que é bom, há algo de ruim que eu imponho sobre isso que é bom. Exemplo, comer é bom? Mas eu sempre tenho um olhar maior do que aquele que deveria ser o do preenchimento. O olho sempre é maior do que a barriga. Naquilo que é bom, sempre há algo de ruim que eu imponho no bom. Beber água é bom? É, mas tem limite. Se eu beber mais do que deve, a água que era boa vira veneno. Fica ruim. Eu tenho um limite para as coisas. Então, olhar para o pecado e perceber que o pecado tem esse ultrapassar de limites é desconfiar de si mesmo e desconfiar de tudo. E confiar naquele que enxerga todas as coisas pelo lado bom. Então, essa é uma coisa interessante de se perceber para entender que o pecado se infiltrou em todas as coisas, até nas coisas boas. Até naquilo que era inocente, o pecado está. Então eu posso ultrapassar os limites naquilo que é bom. O terceiro elemento interessante é a prática. O que deve acontecer quando eu percebo isso? Procurar cura e reconciliação para os relacionamentos rompidos, inclusive seu relacionamento com Deus. Ou seja, o pecado é um processo relacional. O pecado quebra relações. Relações com Deus, relações uns com os outros. O pecado se instala nisso. Portanto, eu devo buscar resolver isso a partir do momento que eu resolvo o relacionamento com Deus, resolver o relacionamento estrutural com o ser humano. O pecado se instala nessa dimensão. Ou seja, o pecado é uma quebra de vínculos. Mais do que só consequências físicas e estruturais, o pecado se instala na quebra de vínculos. Posto isso, vamos para a lição dessa semana e entender quais são os desenhos dessa lição dessa semana. Para isso, vamos orar?
pedir as bênçãos de Deus para esta lição. Alguém quer orar? Ok? Por favor, só ora alto para a gente poder ter a oração gravada aqui. Querido Pai do céu, te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de estudar a Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos enviou a Tua Santa Palavra para que possamos viver melhor neste mundo, para que possamos compreender o Teu grande amor por nós e que possamos, Senhor, aceitá-lo e que possamos também Te amar acima de todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Posto isso, vamos para os desenhos. Paramos na história quando Adão e Eva pecaram. A saída de Adão e Eva do Éden implica em que esse pecado se transfere para toda a terra. Simbolicamente, essa expulsão do Éden guarda a separação do que era perfeito na previsão de Deus para aquilo que agora será imperfeito, a terra toda. O curioso é que Deus guarda um cantinho de perfeição. Portanto, não havia desculpas para quem vivesse fora do Éden de esquecer de Deus e de como era o mundo perfeito. Qualquer pessoa que quisesse lembrar daquilo que acontecia na terra, no momento perfeição, poderia ir até as portas do Éden e ver do lado de dentro do Éden o lugar perfeito de Deus. Portanto, há um ambiente instalado perfeito, há um lugar instalado perfeito, como paradigma daquilo que se perdeu. Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente com a humanidade mostra a distorção do pecado no coração humano, a ponto de eu estar vendo a perfeição e ainda assim negá-la. Estar vendo um Deus perfeito e ainda assim me corromper, me deixar corromper. Então, o pecado ele se instala de tal forma no coração humano que nem ver a Deus exime o ser humano de pecar. Nem tendo Deus presente face a face, faria com que o ser humano não pecasse. Ele continuaria pecando. Esse é o grau de distorção que o pecado produz no universo. E por que é importante Deus ilustrar isso? Por que foi importante Deus persistir com o Éden na terra durante mais algum tempo? Para mostrar para o universo inteiro, não só para a terra, até onde o pecado leva o ser humano. De que forma o pecado degenera o ser humano e, por conta seguinte, de que forma o pecado degeneraria o universo inteiro. Ou seja, Deus não deixou aquilo lá como uma forma de fustigar o ser humano. Está vendo? Se você não fosse assim, viveria aqui. Não era essa a questão. O Éden está ali para mostrar que o pecado degenera. E degenera e produz um distanciamento cada vez maior daquilo que estava lá. Essa percepção deveria levar o ser humano de volta para o lugar de onde ele saiu. Ou seja, deveria levar o ser humano a um desejo de retorno. Ao contrário disso, levou o ser humano a um processo de maledicência, de acusação e de distanciamento de Deus. Ou seja, Satanás provocou o ser humano e o ser humano rendeu-se a essa provocação. Isso se mostra tão claro que já na primeira geração pós Adão e Eva, o pecado produz morte. A história de Caim e Abel é a demonstração disso. Ou seja, Deus provoca um processo de lembrança de redenção e Satanás reverte isso no coração de Caim em ódio a Deus e ódio ao seu irmão. É curioso, porque se a gente olha Gênesis 3,15, junto com o final da história de Gênesis 3, quando Satanás provoca o pecado produz consequência, Deus interrompe a consequência e diz, eu vou morrer no lugar deles, e expulsa Adão e Eva do jardim, mas não nus, expulsa os dois do jardim, mas expulsa os dois com vestes. Essas vestes retratam a misericórdia de Deus, porque são vestes daquele a quem Deus oferta pelo pecado, o próprio Cristo. Eles saem com roupas de pele de cordeiro do Éden, e essas roupas de pele ilustram o sujeito que morrerá por eles. É curioso isso, porque Deus já define a consequência do pecado nele mesmo. Eu vou morrer por vocês.
Caim e Abel ilustram isso na sua história. Então, quando a gente vira a página e vai a Gênesis 4 e verifica o que Caim está trazendo e o que Abel está trazendo como oferta, e por que Deus rejeitou a oferta de Caim, nesse processo de rejeição não está a rejeição da oferta, está a rejeição do coração. Quando Caim resolve ofertar frutos, ele nega a redenção de Deus, ele não aceita o presente de Deus em morrer pelo pecado e diz: eu quero pagar pelo meu próprio pecado. Aqui está o embrião do que muito mais tarde, lá na Idade Média, a gente vai ver como indulgência. Eu poder pagar pela minha redenção. O que também guarda em si todo o desenho idólatra que a gente vai ver em toda a história humana. A idolatria nada mais é do que eu criar a minha própria redenção. O desenho da idolatria é esse. Eu crio a minha divindade e crio a minha oferta para o pecado. O que Caim está fazendo é isso. Caim é o embrião de tudo aquilo que vai estar desenhado na idolatria e na corrupção do gênero humano em substituir o que é o sacrifício de Deus por um sacrifício humano. É muito fácil a gente olhar para o desenho pagão, principalmente o paganismo antigo, ofertando crianças nos braços de um deus fervente, ou ofertando crianças para serem mortas, ou derrubando virgens no alto da boca da cratera de um vulcão. É muito fácil olhar para isso e falar: nossa, isso é absurdo, é abominável. Mas o que Caim fez é exatamente a mesma coisa. Quando ele pega frutos e põe sobre o altar e oferta a Deus esses frutos, o que ele está fazendo é exatamente isso. Ele está escolhendo a oferta e escolhendo que tipo de Deus ele quer ter. Quando ele mata Caim, quando ele mata Abel, o que ele faz? O que todas as gerações seguintes fariam. Mata um para aplacar o senso da culpa e o senso da ira. O que todas essas ofertas da idolatria demonstram é nada mais do que isso. A morte de Abel é a ilustração de para onde o pecado levaria. O ser humano criaria um jeito de aplacar a culpa e a ira. E esse jeito é expor para fora, mandar para fora, delimitar para o lado de fora o ódio que está do lado de dentro. Ele expõe a sua ira contra Abel, que na realidade é a ira que ele tem contra ele mesmo, por perceber o que fez e não querer se arrepender do que fez. Esse resultado leva ao primeiro assassinato. E o primeiro assassinato leva à primeira demonstração do conflito entre o homem e Deus, quando Deus procura por Caim e pergunta o que ele fez. E a resposta de Caim mostra a arrogância do pecado. O que eu fiz? O que eu fiz não foi nada. Como mostra a arrogância, na semana passada, de Adão e Eva. Ao Adão e Eva apresentarem desculpas para o pecado, essas desculpas manifestas do pecado a serpente me enganou, a mulher que o Senhor me deu foi quem me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa no final das contas é de um único sujeito, Deus. Deus criou a serpente, Deus criou Eva, Deus é o culpado. Quando Caim responde a Deus com a mesma fala: quem sou eu? Eu sou o guardador do meu irmão. Vai se virar o Senhor para ir atrás dele. Ou seja, por que você está perguntando para mim? A culpa é sua, corre atrás. Essa forma de responder a Deus, ela vai estar presente em todas as características humanas daí para frente. O ser humano culpa a Deus. E isso se tornou a frase clássica, inclusive nos funerais. Deus quis assim. Não, Deus não quis nada assim. Isso é consequência do pecado. Deus não quer a morte, Deus não gosta da morte. Deus pode até usar a morte como uma forma de amenizar o sofrimento ou de provocar a redenção. Mas que Deus quis assim? Não, Deus nunca quis assim. Isso não é culpa de Deus, é nossa, exclusivamente nossa. É consequência do pecado. Dado o desenho de Caim e Abel, que mostra algumas das distorções que o pecado produz e a forma como a gente acusa a Deus dessas distorções, isso também evidencia que tipo de preço seria necessário para o pecado ser redimido. E o preço continua sendo a morte daquele que criou. O libertador é Cristo, o cordeiro ofertado por Abel. O pecado segue a sua história e a degeneração agora vai ao nível extremo. E esse nível extremo leva à corrupção tal do gênero humano que Deus fala: não tem saída. Ou eu paro aqui a história, ou o pecado terá conquistado a terra por inteiro.
Então, como forma de misericórdia e antecipação disso, Deus vai lá e divide a terra em 2 grupos. Os que aceitam a salvação concedida por Deus e aqueles que a rejeitam. E isso se faz na história de Noé. A história do dilúvio, a história de Noé é a ilustração desse fenômeno. Quando Deus chama Noé, um sujeito que teme a Deus e serve a Deus e diz: eu vou ter que destruir a terra para que a terra não se destrua por completo. É curioso, né? O contraste. Eu vou ter que destruir a terra para a terra não se destruir. Quando Deus olha o desenho da destruição, Ele está destruindo o pecado e fazendo sobreviver a redenção. É curioso porque Ele destrói a terra, mas a terra se renova por essa destruição. Ele destrói a terra, mas preserva a vida, que é a única coisa que importa na terra. A destruição do dilúvio produz o renovo. E por várias vezes a gente vai ver essa cena na Bíblia. Gênesis 3,15, o renovo. Abel, o renovo em 7. A gente olha a história do dilúvio, o renovo em Noé. A gente olha a história de Jesus, o renovo em Cristo. A gente olha a nossa história, o renovo no remanescente. Isso só para ilustrar alguns. Há várias vezes a repetição desse renovo na Bíblia, desse renovar na Bíblia. Deus interfere para produzir a renovação. Deus interfere para produzir salvação. Portanto, o dilúvio não é destruição. O dilúvio é destruição do mal para manutenção do bem. Como será no final. Só que no final a destruição será definitiva. Ou seja, Deus continua aliviando a dor. O dilúvio é o alívio da dor produzida pelo pecado para que o renovo pudesse viver com algum respiro de bênção. E assim a história continua. Dentro da história do dilúvio, o que a gente precisa olhar? Em primeiro lugar, a rejeição do ser humano da promessa de libertação. A gente viu isso ilustrado na lição inteira do trimestre anterior, nas diversas vezes em que Deus tentou salvar o ser humano das consequências do pecado, mandando Jeremias e o povo rejeitando. Aqui de novo, Deus manda Noé, bem antes de Jeremias, Deus manda Noé para uma redenção e o povo rejeita a redenção. Deus manda Noé como salvação e o povo rejeita a salvação. A história se desfaz. Dessa vez eu não tenho mais a possibilidade da visualização da perfeição. Um pouquinho antes do dilúvio, o Éden é retirado para não ser destruído pelo efeito do dilúvio. E a história última do processo de perfeição acaba ali. E eu fico imaginando a degeneração até que nível foi. Porque por boa parte dessa história, entre Caim e o dilúvio, entre Abel e o dilúvio, Adão estava vivo. Afinal de contas, Adão viveu 930 anos, o dilúvio acontece 1656 anos depois disso. Ou seja, por um pouco mais do que a metade do tempo que antecede o dilúvio, Adão foi vivo. Sete foi vivo. E Enos foi vivo. E todos os descendentes de Adão foram vivos, até os últimos deles que vão à porta do dilúvio. Matusalém morre no ano do dilúvio. Lameque morre um pouquinho antes. Portanto, gerações que conheceram Adão viveram até as portas do dilúvio. Essas gerações que conheceram Adão e viveram até as portas do dilúvio, todas elas puderam levar seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, etc., até a porta do Éden para mostrar o Éden. E ainda assim, o povo se degenerou. Ou seja, não havia desculpa para ignorar a advertência que Noé estava fazendo por 120 anos. Às vezes a gente olha o tempo, né? 120 anos pregando, acha muita coisa, mas para quem vivia 800, 120 era um tempinho curto. Então, dentro deste contexto, não havia razões para rejeição à arca. Mas ainda assim, Deus sabia que a rejeição viria. A arca é simplesmente uma demonstração daquilo que é você rejeitar o evidente. Rejeitar um Deus presente, um Deus face a face. Dentro desse contexto, o resultado, o dilúvio ocorreu, o renovo apareceu e agora Deus pega da consequência do dilúvio um descendente de 3 gerações. Deus salvou 3 gerações, Sem, Cão e Jafé. Dessas 3 gerações, uma serviu a Deus, Sem, 2 não. Portanto, o pecado já se instala de cara nas 2 descendências de Noé. Essas 2 descendências que instalam o pecado, Cão e Jafé,
dão origem a povos que a gente conhece, povos gregos, povos assírios, povos sumérios, caldeus, acadianos, egípcios, todos povos bonzinhos com o povo de Deus ao longo da história. Ou seja, de Cão e Jafé vêm aqueles que atacarão os semitas, por toda a história deles. Dentre os semitas, Deus chama um sujeito, Abraão, para renovar a geração. Fala, de você eu vou fazer a nação que vai trazer de novo paz à terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Abraão tem que sair de Ur, dos caldeus. Ur dos caldeus são descendentes de quem? Ur dos caldeus são os descendentes dos povos canitas. De lá vem Cush, Nimrod, e vem toda a descendência que forma aquela civilização. Curiosamente, os descendentes de Sem foram parar lá. E aí de lá Deus tira um que é temente a Deus para trazer de volta para cá, para a região onde Deus quer criar o seu povo, Canaã. Abraão segue esse percurso, faz esse desenho e vai viver em Canaã. Na própria família de Abraão já tem a manifestação do conflito com Ló, que demonstra claramente para onde o pecado leva a humanidade. Dos descendentes de Ló, vêm povos que vão lá na frente aparecer na história outra vez. Os moabitas, as estruturas dos descendentes de Ló vão aparecer na história um pouco mais para frente, quando a gente vai olhar lá, já no período dos juízes, a história de Ruth, de Noemi e da outra garota que voltou. Dentro desses povos que negam a Deus, a gente tem os inimigos de Deus crescendo. Dentro da descendência de Abraão, a gente tem o conflito sendo amenizado. O curioso é que o conflito também se instala no próprio Abraão, que adianta os planos de Deus e, em vez de ter Isaac, tem Ismael primeiro. E o inimigo do povo de Israel se instala até os dias de hoje. Palestinos e árabes. Descendentes de Ismael, descendentes de Isaac. De Isaac vem Jacó e Esaú, próxima fase da história. E em Jacó e Esaú o conflito está instalado outra vez. Dentro do conflito entre Jacó e Esaú, a gente tem a manifestação daquilo que já aparecia na história de Abraão. Jacó, o enganador, Esaú, o filho predileto. O filho predileto é o pecador. O filho não predileto é aquele que traz a redenção, o tal Israel, Jacó. Da história de Jacó e Esaú, o que a gente pode resgatar? Uma série de coisas. Primeiro, o desconfiar do pecado. Segundo, o de que fins não justificam meios, como não justificaram em Abraão, como não justificaram em Caim. Ou seja, não tem jeitinho com Deus. Ou é do jeito que Deus planejou para ser o melhor, ou não será. Portanto, assim como Abraão tentou criar um caminho mais fácil para o plano de Deus, Jacó também tentou. E as consequências apareceram por toda a história de Jacó. Não precisava ser desse jeito, podia ser de outro. Mas foi desse jeito que Jacó escolheu. Apesar disso, isso mostra o quê? Deus continua, de forma misericordiosa, respeitando o tempo. Dando o tempo necessário para os seus filhos se arrependerem e reconhecerem o que fizeram. Com Jacó isso acontece quando? Quando ele tem que fugir. Foge e encontra Deus em Betel. Sobre isso há uma história interessante, muito bonita de se estudar, inclusive sobre a constelação de Órion, sobre Betelgeuse e sobre uma série de coisas nessa linha. Mas é ali, em Betel, na porta do céu, no lugar onde ele vê Cristo, que Jacó assume sua missão. Vai colher todas as consequências, vai ser enganado pelo seu tio, vai casar com 2 esposas, vai ter as consequências dessa distorção, tudo isso vai aparecer na história de Jacó, as consequências do seu pecado. Deus não retira as consequências do pecado, mas reverte parte desse pecado em bênção, na misericórdia de quem corrige as lições. E é esse Jacó que vai ser tocado lá na frente, no retorno, no vale de Jaboque, lutando com Deus e agora sendo Israel de verdade. Esse Jacó Israel vai ver na consequência da história um dos seus filhos ser vendido como escravo, José. Vai ver na consequência disso toda uma distorção familiar, mas que lá na frente é revertida em bênção em Deus, na formatação do povo de Israel. E curiosamente a gente volta ao texto de Apocalipse 12 outra vez. E isso vai ser uma coisa recorrente. Em todas as lições que a gente estudar esse trimestre, de vez em quando a gente vai ser chamado a atenção a voltar a Apocalipse 12.
Porque o remanescente de hoje guarda a herança de todas essas histórias do conflito. A herança dessa historinha aqui está no início do capítulo 12 de Apocalipse, onde diz: vi uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É o sonho de José. O sonho de José, olhando as estrelas, a lua e o sol se inclinando sobre ele, se reverte lá na frente na história, descrevendo o povo de Deus de onde vem Jesus e descrevendo o remanescente, que vem deste mesmo povo. Portanto, o que Deus fez aqui como resgate na história de Abraão, na história de Caim, na história de Abel, na história de Adão, na história de José, na história de todos esses que viveram o conflito na fase inicial, se repete lá na frente no resgate que Deus faz ao remanescente. Portanto, é interessante ficar sempre olhando essa história como um ciclo que se fecha aqui na frente, que é o ciclo da redenção, que começa no Éden, termina aqui na história do remanescente. A redenção de José, José no Egito, toda a história que a gente conhece de José no Egito, olhada pela perspectiva do grande conflito, José é uma ilustração de Jesus. O desenho da história de José é o desenho da história de Jesus. Ele é uma prefiguração daquilo que vai ser a história de Jesus. E é uma série de momentos da história de José que resgatam a história dele, a história do Messias. José vira a redenção para o povo, vira o paradigma de como o povo de Deus pode se comportar sendo fiel, mesmo estando vivendo num mundo corrompido como o Egito. Assim como Abraão estava na corrupção de Ur, José pode ser fiel sendo parte do povo de Deus entre os egípcios, mas não para permanecer entre os egípcios. Assim como Abraão não podia permanecer em Ur, deveria sair de lá, a história de José é a redenção no momento da crise, mas ele não deveria ficar no Egito, na terra da crise. Assim que a fome passou, para onde deveria ter ido o povo? De volta para a sua terra. Não tendo voltado para os planos de Deus, o que aconteceu com aquele povo? Ficou no Egito e virou escravo. Até surgir um faraó que não conheceu José e tornou o povo escravo. Ficou ali como escravo, desceu a uma corrupção extrema ao nível de precisar de um libertador. Então, o que essas lições nos ensinam a respeito de como o pecado se instala a tal ponto de que eu devo desconfiar dele sempre e sempre buscar executar os planos de Deus para fugir disso que o pecado produz como engano e distorção. O que essas lições desses primeiros patriarcas nos demonstram é, mesmo os patriarcas não estavam livres do efeito do pecado. Conversavam pessoalmente com Deus, tinham uma interação direta com Deus e ainda assim o pecado estava neles. Portanto, o que eu devo ter como referência para mim hoje, vivendo no século XXI, vivendo no período do remanescente? Vou voltar aos objetivos da lição. Primeiro, Deus promete estar com a gente desde que a gente siga os planos de Deus. Ele não pode estar conosco fora dos planos dele. Ele até pode nos buscar e nos resgatar da fuga que tivemos dele, mas ele não poderá nos manter livres de todas as consequências se nós fugirmos dos planos. Segundo, eu devo desconfiar do pecado em qualquer condição, mesmo estando debaixo dos planos de Deus. Ou seja, Abraão saiu de Ur e esqueceu de desconfiar do pecado. Jacó vivia sob a tutela da família, mas esqueceu de desconfiar do pecado. Então, o estar com Deus não é garantia de que o pecado não me alcance. É garantia de que eu tenho quem me livre do pecado, desde que eu procure Deus. Portanto, eu tenho que desconfiar sempre. Sempre buscar a Deus como forma de sabedoria ou de compreensão de onde o pecado está instalado. É Deus quem me dá discernimento, é Deus quem me permite enxergar na zona de conflito aonde a verdade está. Essa é uma lição a ser aprendida dos patriarcas. E a prática que a lição previa para essa semana é procurar a cura e a reconciliação. Então, a cura para o pecado está onde? Em Deus. E a reconciliação naquilo que o pecado quebra está em quem? Também em Deus. Portanto, essa busca ela é contínua, do contrário, o pecado nos pega em algum dos seus laços, em alguma das suas artimanhas. Isso é o que a gente deveria olhar, embora a gente tenha uma tentação
e isso vai acontecer o tempo inteiro esse trimestre, a gente tem uma tentação de aprofundar a história de cada um desses sujeitos. Não há nenhum pecado em fazer isso. Essa tentação ela deve se restringir à nossa semana. Então, durante a semana, enquanto a gente tiver a chance de estudar essas lições, a gente deve aprofundar cada uma delas. Então, a gente tem o domingo inteiro, a segunda inteira, para aprofundar cada uma das historinhas. A tentação que a gente vai correr é a de querer aprofundá-las durante o estudo da recapitulação da lição. Então, qual é o nosso objetivo na lição de cada semana dessas? Porque cada história dessas é infinita no nível de detalhes. O nosso objetivo é buscar o detalhe principal. Qual é o detalhe principal a ser percebido na história de cada um dos personagens ao longo desse trimestre? É ver como o conflito, pecado e bem, impactou aquela pessoa e que lição principal eu posso extrair para me servir de utilidade hoje. Então, quando eu olho para o sujeito primeiro, Caim, qual é a grande questão? Deus é o Deus do céu e não aquele que eu sou tentado a criar. Então a lição de Caim é: fuja da idolatria. Fuja dos elementos que substituem Deus. A lição de Noé qual é? Aceite o desígnio de Deus e o desenho que Deus planejou. Quando eu olho para Abraão, a lição qual é? Não crie caminhos de escape. Não crie alternativas. Siga o caminho que você disse que vai seguir. Tenha fé. Desenvolva a fé de que mesmo com 100 anos de idade você pode ter o filho que Deus prometeu. A lição de Jacó qual é? Não volte ao engano. O engano não resolve a conta. Não use do engano como forma de... Ou seja, os fins não justificam os meios. Quando eu olho para a história de José, o que eu aprendo? Seja fiel. Fiel até o limite do plano. Então, é buscar essa essência de cada lição que é importante para a gente não se perder no detalhe da lição. Porque a gente vai ser tentado o tempo inteiro a se perder no detalhe. Cada lição dessas vai trazer uma infinidade de coisas possíveis de estudar. Isso é mágico, é bonito, é muito gostoso de estudar. Mas o foco da lição, principalmente porque a gente está tratando de um esboço, se prenda ao tema central. O que a gente vai ter que aprender esse trimestre? A focar muito bem aquilo que o autor da lição pontuou como ponto central. A rebelião global versus os patriarcas. Há uma rebelião que se instalou no mundo e Deus suscita pessoas no mundo para demonstrar que Deus ainda está presente aqui conduzindo as coisas. Então, o conflito tem vencedor e vencedor anunciado. Esse é o ponto central que a gente deve perceber na lição do conflito. O conflito tem métodos, mas tem um vencedor anunciado. Que Deus nos abençoe para que a gente seja parte desse vencedor anunciado. Desse sujeito que por trás da história planejou todo o desenho. E esse sujeito tem nome, Deus. Tem método, Cristo. Tem poder, o Espírito, para que essa vitória seja alcançada. Que Deus nos abençoe no estudo dessa lição e que ela seja útil para a nossa prática enquanto século XXI. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos porque, a despeito da extensão que o pecado tomou, a despeito da rebelião instalada no mundo, podemos perceber na vida dos patriarcas a intervenção de um Deus misericordioso que suscita pessoas que demonstram a fidelidade, demonstram a possibilidade de redenção e demonstram a renovação da misericórdia neste mundo de pecado. Te agradecemos porque essas histórias nos fazem permanecer de pé nos nossos dias como aqueles que ainda demonstram a tua fidelidade neste tempo. Dá que possamos, da forma como Abraão demonstrou sua fé, não poupando seu único filho naquele tempo, possamos ter a mesma fé de demonstrar que estamos dispostos até as últimas consequências de apresentar o teu amor ao mundo. Te agradecemos pelo exemplo de José, que nos faz perceber que a fidelidade não tem limites e ela pode redimir um povo inteiro e uma nação inteira. Te agradecemos porque as histórias como a de Abel demonstram que há esperança na redenção e na ressurreição em Cristo. Tudo isso te agradecemos também pedindo que nos dê esse mesmo poder e essa mesma fé na última fase da história, que é aquela que vivemos, por Jesus. Amém.